Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. Em muitas dioceses pelo Brasil afora, está se vivendo este ano o Ano da Palavra. É por isso que eu quero agradecer a você imensamente pela sua presença todos os dias acompanhando aqui o canal Dom Paulo Jackson. Espero que possa estar oferecendo um serviço à Palavra de Deus e que você também se torne mais e mais ouvinte, amante, propagador da Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do Evangelho de hoje é muito conhecido, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher hemorroíça. Mateus 9, de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguia, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir, ao menos, tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, ela está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse mesmo texto do Evangelho se encontra também em Marcos, no capítulo 5, a segunda parte do capítulo 5. A primeira parte é o exorcismo do gadareno e a segunda parte é a cura da hemorroíça e a ressurreição da filha de Jairo. Se vocês quiserem olhar o texto de Marcos para comparar, vocês vão perceber que em Marcos o texto é narrado com muito mais beleza e também com uma riqueza de detalhes impressionantes. Mateus é muito sóbrio e econômico. Ao mesmo tempo, ele diz aquilo que é essencial para transmitir o miolo fundamental do texto e aquilo que é necessário para a nossa salvação. Que elementos tão bonitos aparecem no Evangelho de Mateus? Primeiro, o chefe é simplesmente um chefe. Não se sabe se é chefe da sinagoga ou um outro. Também ele não tem nome. Em Marcos é o chefe da sinagoga, cujo nome é Jairo. Em Mateus, a sua filha já morreu. Quando ele vai conversar com Jesus, sua filha acabou de morrer. Mas o pedido é o mesmo. Impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. No Evangelho de Marcos, a menina ainda não morreu e Jairo diz: impõe a tua mão sobre ela e ela viverá, será salvo, não morrerá desta doença. O bonito aqui é perceber a paternidade deste homem, que é uma bela imagem, uma bela metáfora da própria paternidade de Deus. Perceber também a própria paternidade de Jesus, não somente neste caso, porque ele vai curar
a filha adolescente desse chefe, mas também com a hemorroíça, ele a chama de filha. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Um dos elementos centrais que nós, ministros ordenados, deveríamos, de fato, desenvolver é esta paternidade espiritual. A paternidade de Jesus é reflexo da paternidade de Deus. Assim como Deus é Pai amoroso e misericordioso, Jesus também se revela Pai. Acolhe o pedido de um pai desesperado e se torna pai para uma mulher considerada impura. A mulher, a sua doença não é descrita com a riqueza de detalhes como aparece lá em Marcos. Marcos diz que ela tem um fluxo permanente de sangue, isto é, uma hemorragia por causa de uma menstruação contínua. Ela já gastou tudo quanto tinha com os médicos, não melhorando, mas piorando cada vez mais. Ficou pobre. E ela não tem mais esperança, não tem com quem contar. Sua única esperança é tocar na barra do manto de Jesus. No Evangelho de Mateus também não aparece aquele belo detalhe que Jesus percebeu que uma força saiu dele. Jesus simplesmente, no versículo 22, voltou-se e ao vê-la, já fala com ela. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Entre Mateus e Marcos há um elemento comum que é este elemento da fé. Gostaria então de deixar para a oração de todos nós no dia de hoje estes dois elementos tão bonitos. A paternidade de Jesus, que é uma grande metáfora da própria paternidade de Deus, ao mesmo tempo a fé de Jairo, que se inclina profundamente em sinal de reverência diante de Jesus e pede que ele imponha as mãos sobre sua filha. As mãos são símbolo do poder criador e do poder regenerador de Deus. Deus cria com o poder de suas mãos. Ele liberta o povo da escravidão do Egito com o seu braço forte e estendido. E Jesus cura exatamente pelo poder de Deus em suas mãos, símbolo do poder criador e do poder libertador. No final do texto, no versículo 25, Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Mais uma vez aparece esse elemento bonito da mão de Jesus. A mão de Jesus é a mão estendida da misericórdia de Deus. Olhemos para Cristo e contemplemos a sua paternidade, a sua bondade, a sua misericórdia, porque ele age com a mesma misericórdia que provém do Pai. Bonito então ver a vida destas duas mulheres restaurada, uma vida refeita. A menina havia morrido aos 12 anos, sua vida agora foi refeita. Aquela mulher vive atormentada e prisioneira desta doença há 12 anos. Não pode casar, não pode ter filhos, é considerada impura, não pode ir à sinagoga, não pode ir ao templo. A quem ela tocar, também este torna-se impuro. Jesus foi tocado por ela, mas ao invés de tornar-se impuro, na verdade, ele transmite pureza, cura e salvação. E aí é fundamental tanto a fé de Jairo quanto a fé desta mulher sofrida e abandonada. Infelizmente, a sinagoga, da qual Jairo faz parte, muitas vezes foi elemento de exclusão, de abandono, de pressão sobre mulheres como aquela hemorroíça, porque ela, sempre doente e impura, com esse fluxo permanente de sangue, não podia ir à sinagoga. E era exatamente o chefe da sinagoga que ditava as normas, as leis, os preceitos e apontava com dedo em riste para dizer impura, impura.
todos, de algum modo, saem novos, salvos e libertos, por causa deste encontro existencial com Cristo Jesus. É bonito ver como os encontros com Jesus são sempre encontros libertadores, que nos refazem, que nos reconstroem na dignidade de filhos e filhas de Deus. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, e reze a mão que liberta, a fé e a misericórdia de Deus na paternidade de Jesus Cristo. Um abraço a você.